Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula do Aulão de Véspera. É muito importante vocês assistirem as aulas na sequência. Então, a primeira aula foi sobre o Conselho Monetário Nacional, agora é a aula do Banco Central. Detalhe, disse para vocês e vou repetir. Banco Central e Conselho Monetário Nacional, no mínimo uma questão na sua prova. São 10 questões, 10% na prova aí, e eu já digo para vocês que o assunto preferido da banca é falar de competência. Então você tem que estudar as competências do Banco Central e estudar as competências do Conselho Monetário Nacional, que você vai se dar muito bem no dia dessa prova. Siga essa orientação nossa. Vamos para um bloco de 4 questões sobre o Banco Central do Brasil, né? Primeira questão. BB Sesgran-Rio 2014, cargo de escriturário. Vamos lá. No Brasil, a condução e a operação diárias da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta de inflação e mantendo seu sistema financeiro funcionando adequadamente são uma responsabilidade do. Ou seja, aqui no comando da questão, o examinador colocou colocou aqui algumas tarefas, por exemplo, olha só, condução e operação diária da política monetária. Olha só, né? 2. Objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta de inflação e mantendo o sistema financeiro adequadamente, é de responsabilidade de quem? Cara, muito fácil, né? Professor, qual que eu poderia ficar em dúvida? Você poderia ficar em dúvida nessa questão entre um cara chamado Banco Central ou Conselho Monetário Nacional. É claro que a partir do momento que ele colocou a palavra operação, você exclui aqui o Conselho Monetário Nacional. Como é operação, a alternativa correta é o Banco Central do Brasil. Essa é uma atribuição do Banco Central do Brasil. Não tem nem que questionar isso aí, né? Não tem nem que você questionar esse assunto aqui. Aproveitando a oportunidade, eu quero explicar para vocês aqui aquele famoso reforço pedagógico. Vamos lá. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é o banco, na verdade, a Caixa Econômica é uma empresa pública do governo, que, claro, opera no mercado financeiro, mas tem uma principal função, o quê? A função social. Ela tem a função a principal função da Caixa Econômica Federal é os benefícios sociais, né? Benefícios sociais aí que a Caixa Econômica gerencia e, claro, a grande carteira imobiliária do país, a maior carteira imobiliária do país e vários programas sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e outros aí que tem aí que a Caixa Econômica gerencia. Comissão de Valores Mobiliários, não é nada a ver com esse comando. A Comissão de Valores Mobiliários diz respeito a que valores, títulos, o que? Mobiliários, né? Banco do Brasil, não, Banco do Governo, né? O Banco do Brasil tem aí como característica o principal operador da safra agrícola brasileira. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico aí é um banco de investimentos aí de desenvolvimento do país. Então, a letra D, ele é Banco Central do Brasil. Aí eu pergunto para vocês, aquele velho reforço pedagógico. Professor, quais são os instrumentos que o Banco Central tem para conduzir, fazer a operação diária na política monetária, estabilizar a economia, você ter o controle da meta de inflação? Quais são os principais instrumentos que o Banco Central tem no seu exercício, né? Quais são as ferramentas que o Banco Central tem? O Banco Central tem aí como principais instrumentos, né, o recolhimento compulsório, o redesconto bancário, operações com títulos públicos, controle e seleção do crédito e a taxa Selic. Então, galera, preste atenção nisso aqui, vão lá na aula, assistam a aula do Banco Central, onde eu explico recolhimento compulsório, redesconto bancário, operações com títulos públicos, controle e seleção do crédito e, claro, a taxa Selic que sempre será um assunto potencial na prova, pode ter certeza disso, tá certo? Galera, vamos para a nossa próxima questão, né? Questão do Banco do Nordeste de novo, né? Banco do Nordeste, Fundação Getúlio Vargas,
2014, cargo escriturário, né? Essa questão aqui é uma questão muito interessante, é uma questão onde o examinador colocou um texto básico, né? Ali bastante ilustrativo, onde você não precisa desse texto ilustrativo para você encontrar as respostas, né? Nesse comando da questão, ele fala do quê? O que ele manda você fazer na questão? Ele manda você encontrar uma das alternativas que sejam atribuições exclusivas da onde? Do Banco Central do Brasil. Professor, como é que é o padrão dessas questões de atribuições do Banco Central do Brasil? Gente, todas as bancas, Banca César Gran Rio, Fundação Carlos Chagas, Banca do CESP, Banca da FGV, todas essas bancas, elas têm o seguinte modelo mental para fazer questões do Banco Central do Brasil ou do Conselho Monetário. Ele mistura as atribuições e as competências. Então você tem que saber as duas competências, as duas atribuições de cada um desses órgãos, que você mata. Uma questão muito difícil, uma questão aqui, se o aluno não tivesse discernimento, ele não mata essa questão. Ok? Vamos lá, letra A. Vamos lá, comando da questão. O Banco Central do Brasil, BC ou Bacen, foi criado pela Lei 4.595, do dia 31/12/64, para atuar como órgão executivo central do sistema financeiro, tendo como suas funções de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Entre as atribuições do banco estão. Então está aqui, Banco Central estão, né? Você pega esse cara aqui, daqui até aqui. Esse cara aqui, ele é um texto meramente explicativo, né? Deixa as questões grandes aí. E o comando está aqui. Então você quer que você encontre as atribuições do Banco Central. Letra A, pergunto, emitir papel moeda. E aí? Emitir papel moeda é, sim, uma atribuição do Banco Central. Aí, nesse caso aqui, tá? O aluno tem que prestar muita atenção, que papel moeda cai muito em prova. Papel moeda cai muito. Então, é o seguinte assim, ó, papel moeda, ó, presta atenção. Você tem aqui o Conselho Monetário Nacional, você tem o Bacen e você tem a Casa da Moeda. Ó, com esse esqueminha aqui, você já mata várias alternativas dessa questão. Conselho Monetário, você vai autorizar. Bacen. Bacen faz o quê? Ele vai emitir. Casa da Moeda vai imprimir, confeccionar. Pronto. Vamos voltar na questão, de novo. Conselho autoriza. Bacen emite. E Casa da Moeda imprime. Né? Tá aí para vocês aí. Né? Aí. Desculpa, gente. Vamos lá. Olha aqui. Emitir papel moeda. Certo. Atribuição do Bacen. Exercer o controle do crédito. Correto. Atribuição do Banco Central. E exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando necessária. E aí? Todas essas tarefas aqui são atribuições do Banco Central. Logo, nós já encontramos o gabarito, a letra A. Professor, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, depois que a gente fizer essa questão, vou fazer um super reforço pedagógico informando quais são as 12 principais competências do Banco Central do Brasil, ok? Vem comigo aqui. Já encontramos a alternativa correta. A. Determinar as taxas de recolhimento do compulsório. Atualmente, isso aqui está com o Banco Central, porque teve uma resolução do Conselho que delegou para o Banco Central determinar essa taxa de recolhimento do compulsório. Então, esse item aqui é, sim, uma competência do Banco Central, uma atribuição. Autorizar a emissão de papel moeda. Está errado, porque quem autoriza é quem? É o Conselho. Ele aqui emite. Olha só, né? Estabelecer metas de inflação. Está errado, porque
Quem que estabelece as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Letra C. Regulamentar as operações de redesconto e liquidez. Correto. É atribuição do Banco Central. Coordenar as políticas monetárias, creditícia e cambial. Correto. Né? Ele que coordena, né? Quem define a política é o Conselho. Quem executa, quem coordena é o Banco Central. Nunca se esqueça disso. Estabelecer metas de inflação é quem é do Conselho Monetário. Regular o valor interno da moeda. Correto. Regular o valor externo da moeda, ou seja, o dólar, né, em relação ao real. Correto. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Esse cara aqui, inclusive já fiz uma questão sobre ele. Esse cara aqui, você pode pesquisar, está lá no artiguinho 3º, inciso 4º, parágrafo da Lei 4.320, é especificamente uma competência de quem? Do Conselho Monetário Nacional. E determinar as taxas de recolhimento do compulsório, né? Bacana, vamos dizer que sim. Regular o valor interno, né? Ok. E aqui, autorizar as emissões não é do Banco Central, mas sim uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, uma questão repleta de conhecimento, uma questão muito interessante, né? Uma questão longa, né? Que o aluno aqui vai ter que, né? Tem que acertar, ok? Professor, e o reforço pedagógico está aqui. 12 competências do Banco Central. Primeira grande competência do Banco Central, emitir papel moeda, detalhe, emitir, não autorizar, não é emitir. 2, executar os serviços de meio circulante. 3, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias, né? 4, realizar operações de redesconto e empréstimo em instituições financeiras. 5, a execução do serviço de competência de regular a execução do serviço de compensação de cheques e outros papéis. 6, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, operações de open market, que é esse item 6. Item 7, exercer o controle do crédito. Item 8, exercer a fiscalização das instituições financeiras. 9, autorizar o funcionamento das instituições financeiras. 10, restabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras. 11, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. E, finalmente, aí, controlar o fluxo de capital estrangeiro no país. Isso aqui é um pequeno reforço pedagógico, um resuminho das competências do Banco Central. Legal? Ótimo, né? Vamos aí para a nossa próxima questão. Caixa Econômica CESP 2014, né? Cargo de escriturário. Olha só. O Conselho Monetário, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do Sistema Financeiro Nacional. É hierarquicamente subordinado ao Banco Central do Brasil. E aí, gente? E aí que o examinador do CESP, questão do CESP, o aluno tem que fazer o seguinte, tem que fazer a questão localizando o erro, né? Então você tem aqui, primeiramente, essa primeira parte da assertiva, ela está absolutamente correta. Porque o Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do Sistema Financeiro Nacional, correto, exatamente, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central do Brasil. Está errado, por quê? Porque o Banco Central do Brasil, tá certo? Ele está aqui, ó. Ele que é subordinado ao Conselho. O que está escrito aqui é o inverso. É hierarquicamente subordinado ao Banco Central. Está errado. É o inverso. Então, logo, a alternativa aqui está errada, né? Ela está errada por esse motivo. Bacana? Resumo da ópera, para vocês não esquecerem. O Banco Central do Brasil, ele é subordinado ao Conselho. O Conselho é o órgão máximo. Máximo. Se é máximo, não tem nenhum órgão acima dele. Senão não seria máximo, né? Questão até de interpretação. Bacana? Vamos aí para a nossa próxima questão, né? Caixa Econômica CESP 2014, cargo de escriturário.
Nas operações de mercado aberto, que é chamado de open market, o Banco Central emite títulos do mercado primário com o propósito de regular a taxa básica de juros, né? Taxa Selic, né? Ou seja, uma questão do CESP, uma questão que exige discernimento. Vamos lá, vamos analisar com calma. Nas operações de mercado aberto, ok, open market. O que é open market? Open market é um dos instrumentos que o Banco Central utiliza para fazer o controle aí da política monetária no país, né? O Banco Central do Brasil emite, está aqui. Primeiro erro. Segundo a Lei Complementar 101 de 2000, né, o Banco Central foi retirado essa característica, esse poder do Banco Central emitir títulos para serem comercializados. Então, o Banco Central, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, não emite mais títulos. O que acontece? Acontece que agora os títulos são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, do Tesouro Nacional, que são emitidos, não mais o Banco Central, ok? Então já está errada a pergunta aí. E o propósito desses títulos, né, é regular a taxa básica de juros, a taxa Selic? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então a taxa básica de juros, né, na verdade é regular o quê? A política monetária do país. Política monetária. A taxa de juros, a taxa Selic, né? Primeiramente, é o Copom que controla a taxa Selic, né? A taxa Selic ele vai gerar o que? A taxa de referência básica de juros da economia do país. Então nós temos aí, certo, 2 erros nessa questão. Normalmente o CESP aí não coloca 2 erros na mesma questão. Então a letra, esse item aqui, o julgamento é errado. Item errado. Fechou, galera? Professor, mas eu quero saber, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde que está escrito isso? Está aqui para vocês aqui, ó. Lá no seu artiguinho 34, e 34 é o meu número da sorte, diz o seguinte: o Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Então aqui está o dispositivo aonde retirou do Banco Central a autonomia de emitir títulos da dívida pública, ok? Isso aqui é assim, vira e mexe, é cobrado na prova de concurso. Legal? Ótimo, né? Encerramento, né? Mais aqui nossa segunda aula do aulão de véspera. Nós teremos aí, no total, 25 aulas de conhecimentos bancários. E com certeza, cara, se você assistir, prestar atenção, fazer seus deveres de casa, quando o professor falar, leia lá tal artigo, leia tal dispositivo, fizer essa leitura, mais a aula de reforço do concurso do passado do Banco do Brasil, é para você gabaritar, hein? Ok? Vamos lá. A felicidade não é algo pronto. Ela nasce dos seus atos. Olha só que frase verdadeira. Então, se você está infeliz, você tem que rever seus próprios atos. Dos seus próprios atos que irá florescer a felicidade, né? Sabe as palavras, ok? Forte abraço e vamos para a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá aqui